saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero encontrar a todos com muita alegria, paz e saúde, né? E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Enquanto você acha, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e consagro a ti, Senhor, esta vida aqui neste momento para, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nesse momento para, Senhor, para meditar. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, em nossos corações. Fala, Senhor, na vida de cada um. Dá-nos, Senhor, entendimento e discernimento, em nome de Jesus. Amém? Estou passando as cartas de Apocalipse. Eu gosto muito, certo? Eu aprecio Apocalipse e sei que é a revelação final e o final está chegando. Nós temos que procurar entender a cada dia. Eu digo, você aí que gosta de campanha, gosta de fazer uma campanha, eu sugiro a você as 7 cartas de Apocalipse. É uma boa campanha, ao que vencer, ao que vencer. E todas elas terminam ao que vencer. Então o Senhor tem 7 promessas ao que vencer nessas cartas. Então, quer ser vitorioso? Busca ao que vencer, será vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz o que tens a espada aguda de 2 guilhos. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel e testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vou deixar bem claro para vocês que as 7 igrejas são os 7 tempos da igreja sobre a terra. A dispensação da graça, da igreja, 7 anos, 7 dispensação. Jesus deixou a igreja e deixou os tempos da igreja marcados. Então, a igreja tem seus dias contados por Deus. Então, nós temos que lutar para fazer o melhor e buscar o melhor. Procurar colocar a nossa vida na presença de Deus. É colocar não somente a sua, que é pastor, você que é pregador, mas também do seu rebanho. Nós temos que procurar colocar todos numa só visão, a visão da igreja, a visão é tua. Você é o pregador, a visão é tua, mas a palavra é uma, certo? A palavra é uma. A palavra é única. Tudo que você fizer, desde que encaixe na palavra, amém? Não se há crítica sobre nenhuma pregação fiel, pregação que realmente se encaixa na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e justa. E nós não podemos sair dela.
certo? Nós temos muito testemunho para contar, nós temos tanta coisa para fazer, certo? Enfim, cada um tem uma maneira, mas todas as maneiras têm que ser realmente ligadas com a palavra. Então, isso é a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que essa igreja é essa, ou aquela é aquela, ou outra. Nós não podemos criticar ninguém, porque cada uma tem uma visão, cada uma tem uma doutrina, mas que a doutrina saia da Bíblia, que a doutrina não seja doutrina da carne, mas doutrinas bíblicas. Toda doutrina que você acha o fundamento dela na Bíblia, ela é de Deus, certo? Então, tudo que fazemos de acordo com a palavra é de Deus. Então, nós não podemos rejeitar a ninguém, certo? A não ser que você está com a Bíblia na mão e acha problemas, certo? Quando você achar alguma coisa que não bate com a palavra, quando você achar alguma coisa que não está de acordo, não diga amém. Não diga. O amém é concordância. A palavra amém quer dizer assim seja. Então, se você concordar com a palavra de asneira, você está concordando. O amém concorda, é concordância. Então, vamos pensar melhor, né? Calcular melhor as coisas antes de concordarmos com todas elas. Amém? Por isso que diz aqui: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Se você for ver lá no capítulo 1 de Apocalipse, fala dessas passagens que estão no começo das 7 cartas. O começo, o primeiro versículo, está lá, no primeiro capítulo de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo, não era uma ótima cidade, não. Eles habitavam em Pérgamo. Aqui diz o Senhor: eu sei que onde vocês habitam está o trono de Satanás. Quer dizer que era um lugar pervertido. Quer dizer que é uma igreja que passou dificuldade espiritual. Uma igreja que passou opressões espirituais. Tanto que tinha lá vamos continuar lendo, que nós vamos entender melhor. O versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Tinha lá na cidade de Pérgamo um cidadão chamado Balaão, todo mundo sabe. Balaão é aquele que, para defender ele, Deus fez uma mula falar com ele. Mesmo ele sendo contra Deus, contra o povo de Israel, Deus ainda fez com que uma mula falasse com ele. Porque Balaque lançava tropeço diante dos filhos de Israel, para que os filhos de Israel comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, e Balaque, para fazer isso, era Balaão que planejava e ensinava ele a fazer. Balaque era um laranja, Balaão ensinava ele a fazer. Então, Balaão era o foco. Ele era, bem dizer, o endemoniado da história. Então, quer dizer que o povo de Israel sofria tormentas, eram perseguidos, eram atormentados, era seguido por Balaque, mas que era guiado por Balaão. Por isso que Deus disse, eu sei que
habita nesse lugar aí, Satanás. Né? Você habita no lugar onde Satanás está. Olha o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, porque eu aborreço. Tanto tinha Balaque para lançar tropeço, para atrapalhar o caminho do povo de Israel, e tinha os Nicolaítas. Que é Nicolaítas? Nicolaítas era uma religião, os Nicolaítas, certo? Era uma seita. Já existia a seita, já existiam os anticristos naquela época. O anticristo não é só agora multiplicou. Mas naquela época, já tinha os anticristos. Já tinha seitas. Os Nicolaitas eram uma seita. Então, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço, diz o Senhor. Ele diz no versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Pode ver lá no capítulo 1, que você vai ver que saía da boca dele uma espada de 2 gumes, de 2 fios. O que é essa espada? É a palavra. A palavra de Deus é a nossa espada. É a espada de 2 fios que nós usamos, a palavra de Deus. E Deus, quando Ele quer corrigir, Ele usa a palavra contra a pessoa. Muitos não dão ouvido, muitos não dão crédito, mas a palavra entra e marca. A pessoa recusa e continua recusando, mas aquilo fica cravado no seu peito, fica cravado no teu coração, porque aquela palavra permanece. Ela é uma espada de 2 cortes, de 2 fios. Que espada de 2 fios? Aquela que tem corte dos 2 lados. Aquela que corta de um lado e corta do outro. E a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela mostra os 2 lados das coisas. Os 2 lados das coisas. E por muitas vezes a pessoa lê, estuda a palavra de Deus, muitas vezes faz até teologias, mas ele não aprende a discernir a Bíblia. Faz teologia, estudou, preparou, tirou boas notas, mas não discerniu a Bíblia. Você pega um capítulo para você ver, a maioria dos capítulos são assim, você vê o lado ruim do povo. Depois, no meio, você vê a correção de Deus. E no final, você vê o conserto do povo. Não é você pegar a Bíblia e ler os primeiros versículos e pregar. Você tem que ler ele todo, para você entender o meio e o fim. Embora você leia só 2 versículos do começo do capítulo e prega ele, vai pregar só aqueles 2 versículos, mas você tem que ler o restante para você entender por que começou aquela história. Se você tem que entender até o final do capítulo, para você entender o motivo daqueles 2 capítulos primeiro. Ou porque você não vai entender. Você vai ler, vai pregar uma coisa que você vai sair do foco da palavra. Que tem começo que parece ser muito bom, mas não são. No final você vai ver que aqueles 2 versículos te atrapalhariam. Então não compensa você pegar 2 versículos e matar o resto. Para você pegar os do meio, que é o conserto, Deus consertando, você tem que ler o começo e ler o fim para você entender como Deus está consertando. Não tem como você entrar num capítulo e pregar se você não ler ele todo. Pregar você pode ter só 2 versículos e pregar até 1 hora pregando. Mas você vai ter que entender o que está lá no final, o porquê daqueles 2 versículos. Isso é para você não ser um herético.
para você não ser um falso profeta, para você poder pregar aquilo que é certo, pregar aquilo que é correto. Tem que entender, buscar na palavra, ler, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia. É mais fácil de explicar. O texto sem o contexto é pretexto para heresia. Então, nós temos que ler o texto. Vou pregar isso daqui, esses 2 versículos. Agora, lê o restante, que é o contexto, para você entender o texto que você vai pregar. Se você não ler, aquele texto vai virar um pretexto. E você vai acabar pregando heresia. Para, analisa, raciocina as coisas. Né? Igual esse Balaão mesmo. Né? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Usou. Porque Deus tinha um plano na vida dele. Mas ele ligou para os planos de Deus na vida dele? Não. Nem Deus pôs uma mula para falar com ele, para depender ele dos anjos que ia realmente acabar com ele. Não consertou Balaão. Porque ele tinha um coração mau. O coração dele é tão mau que ele ensinava Balaque a atrapalhar o povo de Deus. Ele fazia os planos, ele armava na ideia dele os planos, as artimanhas, ensinava para Balaque. O Balaque faz assim, 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 assim. Você vai complicar a vida desses crentes aqui. Vai complicar a vida dos judeus aqui. Certo? Era assim que funcionava. E como, né, Balaque era um boca aberta, ia lá e fazia. Balaque era o inimigo, mas o inimigo não era Balaque. Balaque era só um laranjão, usado por Balaão. Então não vamos ser esse laranjão, não. Vamos colocar a nossa vida no altar e fazer o que Deus manda. Deixa Balaque de lado. Balaque simboliza Satanás, simboliza o diabo. Porque muitas vezes ele está aí no seu ouvido, e você dá ouvido para ele. Você dá todo o crédito para Satanás, quer dizer, da onde Balaque, certo? Fica dando ouvido a Balaão. E não faça isso, não. Cuida da vida conforme tem que ser, certo? E também tem os nicolaítas, né? Que aceita e tudo mais. Olha o versículo 16. Deus manda a carta para a igreja dele, para o anjo da igreja. Outra coisa que eu quero dizer para você, o anjo da igreja. Anjo é o pastor. Né? E o castiçal é a igreja, que está lá os 7 castiçais, são as 7 igrejas. E os 7 anjos, que são os 7 pastores, né? Pastor de cada igreja. Né? Então, ao anjo da igreja, a gente começa lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Então, Jesus disse a João, ao anjo da igreja, escreve isso daí. Porque é o anjo que é o pastor da igreja. Conserta as tuas maneiras, conserta esse povo. Né? Esse povo que está seguindo Balaão, que está prendendo com Balaão, está seguindo os nicolaítas, as doutrinas dos nicolaítas, e eu me aborreço com isso, diz o Senhor. Então, você pastor, você pregador, ou você missionário, seja o que for, ou aonde você for, seja um discípulo, né, que esteja aí discipulando alguém, cuidado quando você vai discipular alguém, para você não ensinar coisas erradas. Porque discipular é ensinar, pessoas que não conhecem o Evangelho, você está ensinando. Presta atenção para você não ensinar errado. Porque no dia do juízo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E se você colocar uma pessoa no mau caminho, a pessoa se perder, pensar que está indo para o céu e está seguindo uma doutrina fora do comum, você vai responder por ela.
Tudo que se planta, colhe, diz a palavra, ainda mais quando se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente viva. Se você plantar ela bem plantada, ela vai dar fruto. Né? Por isso que a Bíblia diz que você tem que lançar a semente em terra boa. Mas para você plantar em terra boa, você tem que cultivar a terra. Você pegar a semente na sua mão, guardar ela, vai lá, prepara a terra bem preparadinho, prepara um vaso, você põe um esterco, põe um adubo nele, prepara, para depois você pôr a sementinha. Mesmo assim, a pessoa que você vai evangelizar, o que vai ser, você vai discipular alguém, vai. Então, primeiro você vai lá, prepara. Mostra sua carisma para aquela pessoa, certo? Mostra que você é amigo, né? Cuida dele, conversa, dá atenção, certo? Dá atenção para ele. Ouve o que ele diz, não retruca muito não, mas ouve o que ele diz, né? Não fica negando tudo que ele fala, não, certo? Porque é para ele ganhar confiança em você. Para que ele ganhar confiança em você, pô, agora a terra está preparada e você pega a sementinha da palavra e lança. Olha, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus tem algo especial para realizar na tua vida. Né? Joga a semente e deixa. Para, não fica tormentando a pessoa. Se pôs a semente, deixa lá. Porque a palavra diz que um semeia, outro rega. E nós somos um jardim de Deus. E nesse jardim, Jesus é o jardineiro, ele que rega com amor. Jesus é que rega as plantas com amor. Você põe lá a sementinha, preparou a terra, pôs a sementinha. Quem vai regar é Jesus. Ele é que rega. Um planta, outro rega. Né? Você, a única coisa que você tem de vez em quando é passar ali perto da sementinha, ver se tem alguma praga, algum matinho em volta ali que vai atrapalhar o crescimento da plantinha, limpar, deixar sempre limpinho para você manter. Você tem que cultivar. Agora, regar é para o Senhor. Que se você ficar querendo, plantou a semente toda hora jogando água nela, ela vai sufocar. Toda ela sufoca, a semente morre. Não fruta, não cresce. Mas se você somente cuidar, ela vai crescer e vai frutificar. E vai dar bons frutos. É isso que Deus quer falar. Né? Então, agora que versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra eles quem? Os nicolaítas, os falsos profetas, que eu estou falando aqui. Você está servindo a Deus? Cuida dos seus caminhos, dos seus passos. É bom que você vai cuidar da sementinha que você planta, zelar, mas cuida de você primeiro. Que se você não tiver bem cuidado, como você vai cuidar de alguém? Se você não estiver bem posicionado, como você vai posicionar alguém? Você tem que te colocar na posição. Você tem que te colocar no lugar certo. Para que quando aquela semente começar a brotar, frutificar, vai dar frutos bons, porque você está cuidando e está ensinando. Está ensinando. A sua maneira é que ensina. Não é você pegar a Bíblia para a pessoa, tem que ser assim, 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 não, mas tem que ir, isso, e você não fizer nada disso. A pessoa vai aprender com você através do que você faz, através do que você fala, do jeito que você anda, é que a pessoa vai começar a caminhar do seu lado. É assim. A pessoa só caminha do teu lado se ela aprender a andar nos seus passos. Se os seus passos for ruim, a pessoa também vai aprender a andar do jeito ruim. Certo? Então, procure dar os passos certos. Que para você conduzir alguém, né, você tem que saber. Que a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Não pode. Vai cair os dois no buraco.
Então, você tem que enxergar bem para você ensinar o cego. E depois que ele aprendeu o caminho, até mesmo o cego ele vai andar por aquele caminho. Ele aprendeu, ele tem aquele caminho. Como muitos cegos, vocês veem cegos sair de casa, ir para a cidade, passear e voltar para casa. Como é que pode ser isso? Porque ele sabe o caminho. Ele sabe o lugar que ele vai descer. Ele sabe quantas curvas o ônibus dá para chegar na casa dele, quanto para a esquerda e quanto para a direita. Ele sabe quantos passos tem do ponto de ônibus até na casa dele. Ele sabe porque ele aprendeu. Então aprenda também a fazer da maneira certa. Arrepende-te, pois, quando não, em breve te virei, e de ti, e a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E diz o versículo 17: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Por que diz quem tem ouvido, ouça? Porque ouvir, quem ouve, aprende. Quem ouve, aprende. Mas quem ouve é aquele que dá atenção. Ele ouve. Porque tem muitos que só escutam. E o que você escuta entra por um ouvido e sai pelo outro e acabou. Daqui a pouco você nem lembra mais. Agora, quando você dá ouvido, você ouve, aquilo fica gravado no teu coração. Isso eu vou repetir nas 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Ao que vencer, Deus dará a comer do maná celestial. E dará a ele uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Você tem seu nome aqui na terra. Não importa qual seja o teu nome. Mas quando chegar lá, você vai receber uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser você e Deus. Naquela pedra vai estar o seu nome, que a hora que Deus te chamar, sabe qual é o país, esse é meu nome. Então é assim. Você receberá uma pedra branca e nela o seu nome escrito, um novo nome escrito. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele o que recebe. Então, isso é a palavra de Deus. Então, ser fiel, ao que vencer, diz a palavra. Se você ouvir as outras 2 mensagens que já preguei, antes dessa, tem 2, tem uma de quarta-feira e uma de domingo. Eu preguei a primeira, a segunda carta, hoje a terceira. Quarta-feira eu vou estar pregando a quarta, a quinta e a sexta no domingo. E assim vai, porque é tipo uma campanha. Eu não estou fazendo campanha, mas isso é uma campanha. Para quem gosta de campanha, pega essas mensagens depois de prontas e ouve as 7 mensagens, pega a Bíblia, lê as 7 cartas e toma uma decisão, o que é viver com Deus. Simplesmente Deus deixou tudo preparadinho para nós aprendermos a viver com Ele. Amém? E que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Inclina a tua cabeça e vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e agradeço a Ti, Senhor, por esta vida que me acompanhou. Te louvo, Senhor, e te dou graças, Senhor, por todos, Senhor, que ainda vão ouvir, Pai, vão acompanhar e com certeza, Senhor, vão estar aprendendo ainda mais. Dá-lhe, Senhor, entendimento e discernimento, Pai,
Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos fazer o melhor e guardar o melhor da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te dou graças, em nome de Jesus. E até a próxima, para a honra e glória do Senhor.